E aí, pessoal, tudo bem? Vai aí a dica de resolução da Folha Embraer 15, exercício 1, para quem não conseguiu resolver. Vamos lá. Dois maratonistas partem ao mesmo tempo para um destino a 20 km de distância. As suas velocidades são, respectivamente, 2 km por hora e 8 km por hora. O maratonista mais veloz, depois de atingir a linha de chegada sem parar, volta imediatamente em direção ao maratonista mais lento e acaba encontrando-o após um tempo total, desde a largada, de quantas horas? É isso que nós vamos calcular. Então, preste atenção que vai ficar fácil. A distância que os dois maratonistas vão percorrer, eu vou colocar aqui, ó. A distância que os dois vão percorrer é uma distância de 20 quilômetros. Onde que está isso? Está aqui no problema, falando que eles vão percorrer uma distância de 20 quilômetros. Só que um maratonista tem velocidade de 8 quilômetros por hora, enquanto o outro maratonista tem velocidade de 2 quilômetros por hora. É lógico que o mais rápido, né, com velocidade maior, ele vai chegar percorrendo esses 20 quilômetros primeiro do que aquele que tem velocidade menor. Então, poderia pensar assim, quanto tempo que esse maratonista mais rápido ele vai demorar para atingir aqui o final dessa pista, que é essa pista de 20 quilômetros? Vamos fazer o cálculo, então. Eu posso fazer o cálculo da seguinte forma. Eu posso fazer uma regrinha de 3 quilômetros e hora e falar o seguinte. Se ele percorre 8 quilômetros em 1 hora, os 20 quilômetros, que é toda a distância, em quanto tempo que ele vai percorrer? Observe que quanto maior o tempo, maior a distância que ele pode percorrer. Então, essa regrinha de 3 ela é diretamente proporcional, porque as duas setas estão apontadas para o mesmo lado. Se é diretamente proporcional, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E eu faço essa continha. 8 vezes x é igual a 20 vezes 1. X é igual a 20 dividido por 8. Fazendo essa continha de 20 dividido por 8, você vai ver que vai dar 2,5. Qual é a unidade, professor? A unidade que está acima, 2 horas e meia. Partindo do início, para percorrer esses 20 quilômetros, o mais rápido demora 2 horas e meia. 2 horas e meia, o mais rápido chegou no final. Aí nós temos que pensar, nesse mesmo tempo, qual o tempo, professor? 2 horas e meia. O mais lento, ele está onde aqui? Porque o mais lento ele não ficou parado. Então, vou fazer uma outra regrinha de 3 aqui, com quilômetros e hora, dizendo o seguinte. O mais lento ele percorre 2 quilômetros em 1 hora. Nessas 2 horas e meia, qual foi a distância que ele percorreu? Se eu percorro uma distância maior, eu vou gastar um tempo maior. São grandezas também diretamente proporcionais. Como que eu resolvo isso aqui? O produto dos meios igual aos extremos. Eu posso fazer y vezes 1, que é igual a 2, ou 2 vezes 2,5. Y é igual a 5. 5 o quê? 5 quilômetros. Significa que, no mesmo tempo que o mais rápido percorre os 20, o mais lento percorre 5. Então, o mais lento percorreu aqui, ó, 5 quilômetros. E o mais rápido ele já está aqui no final.
Se o mais lento já percorreu 5 quilômetros aqui, qual é a distância entre os dois? Vamos, então, colocar a distância entre os dois agora. A distância é de 15 quilômetros. Porque 15 mais 5 quilômetros, que é o que o mais lento percorreu, dá um total de 20, que é a distância total. O mais rápido já estava aqui no final, porque nós calculamos que ele demorou 2 horas e meia para chegar no final. E nessas 2 horas e meia, o mais lento percorreu 5 quilômetros e ele está aqui. A distância agora entre os dois é de 15 quilômetros. E o que eu faço agora? Eu posso pensar numa outra regrinha de 3. Mas para pensar nessa regrinha de 3, eu tenho que entender uma coisa muito importante. Se eu tenho um objeto, vou fazer aqui. Se eu tenho um objeto viajando com uma velocidade de 8 km por hora nessa direção e um outro objeto viajando a 2 km por hora nessa direção, seria como se nós tivéssemos um único objeto viajando a 10 km por hora. E isso é um pouco, às vezes, complicado de entender, mas é uma ideia lógica. Se eu tenho um carro viajando com uma velocidade de 15 km por hora, só para você ter uma ideia, com uma velocidade de 15 km por hora nessa direção, e um outro carro viajando com uma velocidade de 10 km por hora nessa direção, seria como se nós tivéssemos um único carro viajando com uma velocidade de 25 km por hora, que seria a soma dos dois. Se você entendeu isso, eu poderia fazer uma segunda regra de 3. Se você não entendeu, eu vou explicar uma outra forma também de chegar no resultado, tá bom? Se você compreendeu, então a gente pode fazer uma terceira regra de 3 que vai dizer o seguinte. Se os dois juntos percorrem em 1 hora 8 mais 2, né? 10 quilômetros em 1 hora, esses 15 quilômetros, que é a distância que agora eles têm, né? Vão percorrer em quanto tempo? Vou colocar um tzinho aqui de tempo. Se eu tenho mais tempo, eu vou percorrer uma distância maior. Se eu tenho mais tempo, eu percorro uma distância maior. O produto dos meios é igual aos extremos. Como que ficaria, então? Ficaria assim. 10 vezes t igual a 15 vezes 1. Logo, o tempo aqui vai ser 15 dividido por 10. 15 dividido por 10 dá 1,5, 1 hora e meia. Logo, o tempo que demorou para que os dois se encontrassem vai ser 1 hora e meia, até eles se encontrarem, mais 2 horas e meia desde o início, né, da partida. 2 horas e meia mais 1 hora e meia vai dar 4 horas. 5 mais 5, 10, vai 1, fica 0, vírgula embaixo de vírgula, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 4 horas depois do início da prova, os dois vão se encontrar. Essa é uma ideia. Mas se você não entendeu esses 10 km por hora, que é a soma dos 8 km por hora mais 2, aí você teria que vir quebrando a ideia. Como assim quebrando a ideia? Eu tenho que lembrar que aqui eu tenho um com 8 km por hora, correndo nessa direção, e o outro com uma velocidade de 2 km por hora, né, correndo nessa direção. Então, para percorrer esses 15 quilômetros que faltam, eu poderia pensar assim. Em 1 hora, esse vai percorrer 2 quilômetros dos 15. Nessa mesma 1 hora, esse vai percorrer 8 quilômetros dos 15. Em 1 hora,
os dois percorreram 8 mais 2, que dá 10. Se eles percorreram 10, agora só falta 5. Só que em 1 hora, você vai percorrer 8 dos 5, então não vai dar certo. Mas eu poderia pensar, em meia hora, esse percorre metade de 8, que dá 4. Então, esse percorre mais 4. Nessa mesma meia hora, esse percorre metade de 2, que dá 1. Ou seja, em mais meia hora, os dois se encontram, que daria mais 1h30, conforme nós já tínhamos calculado nessa regra de 3, deduzindo que os dois juntos correriam 10 km em 1 hora. Então, está aí a ideia. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.